Olá, bom dia, boa noite e boa tarde que você acompanha a nossa estreia. Meu nome é Franklin, eu sou psicólogo da SPVV, que é o Serviço de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Eu me identifico enquanto um homem negro e pardo. Eu tenho barba, eu uso cabelo encaracolado, no momento eu tô com uma camiseta cinza e com uma estampa de um carro. Atrás de mim tem uma parede colorida em formato de mandala, com diversas cores e com faixas brancas sobre ela. Me coloco aqui não enquanto um detentor do saber, sabendo que eu não sei de tudo, mas sabendo que eu sei de alguma coisa, sabe? Eu gostaria de propor aqui algumas reflexões sobre a importância de cuidar de quem cuida. E quem cuida? Eu entendo que exercemos diversos papéis sociais, mas nesse momento eu me refiro a você, enquanto figura de cuidado, familiar ou institucional, pais, mães, tios, tias, avós, avós, trabalhador da nossa rede e etc. Na realidade, a ideia é pensar também sobre como nos relacionamos com as crianças e adolescentes. Eu espero poder contribuir com alguma reflexão. Você já presenciou, por exemplo, uma situação de birra em um supermercado ou shopping? E já reparou como os adultos lidam com isso? Você que me assiste, já parou para pensar em como as crianças e adolescentes são tratados? Muitas vezes de uma maneira violenta, mas naturalizada? Você já parou para perceber se você, enquanto familiar, de fato para ouvir a criança e adolescente, o qual você convive? Você já parou para pensar sobre o quanto muitas vezes nós não acolhemos a opinião, não escutamos a fala das crianças e dos adolescentes? Não damos possibilidade de escolha, de falarem sobre, por exemplo, qual roupa querem usar, sobre opiniões referentes aos seus gostos, por exemplo? Historicamente, somente a partir do século XIX é que começa a mudar a forma de se entender a criança e as suas necessidades. Falando em saúde, somente por volta do começo do século passado, que se identificam os primeiros escritos voltados especificamente para a psiquiatria infantil. O que se nota durante todo o período da República Velha é que a preocupação com a criança e os cuidados destinados vinham principalmente de iniciativas particulares, com características filantrópicas e assistencialistas. E se formos parar para pensar, o próprio entendimento do que é saúde vem se construindo e se alterando com a história. Saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, abre aspas, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, fecha aspas. E quando falamos em saúde mental, entendemos enquanto algo multifatorial. Precisamos reconhecer que a saúde mental se relaciona com diversos fatores: biológico, psicológico, social, pedagógico. A avaliação do desenvolvimento infantil não se restringe somente à avaliação das habilidades pertencentes aos sistemas motor, perceptivo, de linguagem, que estão relacionadas a funções do processo de maturação neurológica, mas também às influências ambientais e emocionais da criança. Nesse sentido, entendemos que o ambiente se faz enquanto um fator importante na influência da saúde mental e para cuidar das crianças e dos adolescentes. E por ambiente, podemos entender enquanto a pessoa ou pessoas que cuidam. Acredito que se faz necessário entender a família, as relações familiares. Precisamos estar atentos também ao conceito de família e à diversidade de configurações familiares. Compreender que ela possui um saber próprio, que possui crenças, valores e conhecimentos,
entender que a família não é necessariamente constituída somente por laços consanguíneos, mas que é, sobretudo, constituída por laços afetivos. Trabalhar com família e cuidar dela é estar em trânsito entre o micro e o macro social, entre o ser humano na sua individualidade e na sua coletividade. Enfim, é mergulhar infinitamente nas relações intra- e extrafamiliares. Podemos entender o cuidado não como um procedimento que se encerra nele mesmo. O cuidado é um modo de estar em relação com o outro. Significa valorizar o outro. No cuidado não há alienação, há interesse, escuta, olhares, toques, tato, comunicação. Não há instrumentos padronizados, há incertezas e surpresas. E desta maneira, cabe falar sobre cuidar de quem cuida. Para cuidar da criança e do adolescente, precisamos lançar um olhar atento para o seu ambiente, para as pessoas que realizam os seus cuidados. Agora, eu lanço um outro questionamento. Você, enquanto familiar, enquanto responsável, já refletiu sobre como se encontra sua saúde mental, sua inteligência emocional, sobre como tem se relacionado com as crianças e adolescentes com as quais convive? Eu não estou querendo dizer aqui que devemos pautar as nossas relações com a ausência de conflito. Não é a ausência de conflito que contribui para o bem-estar. Na verdade, conflito é algo importante na relação e esperado, desde que venha acompanhado com a afetividade, respeito e escuta. Os conflitos, quando não em excesso, permitem o desenvolvimento de estratégias de solução de problemas e o aumento das habilidades sociais. O principal questionamento que eu lanço é sobre como os adultos irresponsáveis, enquanto pessoas com desenvolvimento formado, lidam principalmente nas situações de conflito. Será que temos validado as emoções das crianças e adolescentes com as quais convivemos, respeitando seus limites? Recomendo, para quem não assistiu, a ver o nosso primeiro vídeo do webinário com o Danilo sobre comunicação não violenta e ciclos do desenvolvimento. Será que já paramos para pensar sobre o quanto de tempo dedicamos para cuidar de nós mesmos? Você consegue pensar em algum espaço de tempo da sua semana, do seu mês, do seu dia a dia, em que você exerce um momento de autocuidado? Você consegue pensar em algum espaço de tempo da sua semana, do seu mês, do seu dia a dia, em que você exerce um momento de autocuidado? Quando eu estava pensando no texto para esse webinário, me vieram algumas reflexões assim, né? O que eu queria acessar com isso, né? Que reflexão que eu queria propor? Que eu queria muito, né, que quem me ouvisse, né, e aí seja você familiar, seja você uma pessoa da rede, o que eu queria era que a gente pudesse tirar um momento, né, um minuto, se a gente atingisse uma reflexão nesse sentido, que é sobre o quanto a gente para um pouco, né, a gente que se coloca nesse papel, né, ou que somos colocados, né, enfim, de cuidar do outro, né, era essa reflexão que eu queria atingir, assim, entendendo, né, que claro, né, vão ter questões estruturais, vão ter questões de sistema, vão ter questões inúmeras que limitam, né, e aí você pode dizer, né, a gente aí, né, enquanto trabalhador, por exemplo, mas Franklin, como que eu vou cuidar de mim mesmo, né, eu fico 1h30, 2, 3 horas na condução, e aí eu vou entendendo, né, que dentro disso a gente tem questões ali, né, que não está ao nosso alcance, tem questões estruturais, e eu acho que é importante olhar para isso também, né, é importante a gente agir nisso, né, e aí diversas frentes, seja individualmente, politicamente, né, enquanto coletivo, mas, né, também existem possibilidades, eu acredito, de dentro dessa realidade, né,
E aí essa é a provocação, né, nesse sentido, de entender um pouco, né? Existe alguma possibilidade, né, dentro disso? Até mesmo ali dentro do ônibus, né? Ou enfim, pegando esse exemplo, alguma coisa que te faça bem ou que te auxilie, né, a ter um momento só seu, que não é só seu, né? De repente com 40 pessoas, às vezes é em pé, mas que de alguma maneira vai minimizar, né, uma questão, um estresse, enfim. Então, quando eu monto, né, a ideia desse webinar, eu queria atingir essa reflexão, assim, né, é o que eu gostaria que vocês levassem. E acho que é muito importante também, né, você que está assistindo, né, faz sentido, eu acho que é importantíssimo você também colocar aí, né, se você sentir à vontade, aí nos comentários, o que você está achando, né, se tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, pode deixar aí, né, que a gente, mais pra frente, vamos ter um momento de conversar ao vivo, né, pelo Google Meet. E acho que é isso, né, pode ir compondo aí com reflexões, com pensamentos, né, faz sentido ou não. Acho que a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre essa temática, né, dessas camadas todas, né, e também acho que para cada um pode ficar alguma coisa, né, a gente pode levar alguma coisa para casa ou deixar também, né, pra gente levar para pensar aí nos comentários ou de repente em um outro momento ao vivo, né? Voltando um pouco para a proposta, né, do nosso serviço, do nosso atendimento, e aí principalmente quando a gente lida, né, com crianças e adolescentes que são, né, que estão nessa fase de desenvolvimento, uma fase crucial, o quanto muitas vezes essas questões todas, né, que nos mexem tanto, acaba esbarrando, né, neles, quantas vezes nesse contato a gente eu queria achar a palavra, mas uma outra palavra, né? Mas a gente transborda isso neles, né? A gente derrama isso sobre eles e muitas vezes até sem perceber, assim, né? Então me faz pensar também muito sobre como a gente precisa olhar para isso também, né? Que é isso, a gente às vezes está em diversos papéis, né? De trabalhador, de cuidador, né? Dessa pessoa de referência de uma criança ou adolescente, às vezes enquanto papel de filho também, é vizinho, é comunidade, às vezes é um papel político, é a nossa profissão, são diversos, assim, né? O quanto a gente tem diversas coisas. E aí me vem muito sobre a importância de pensar nisso também, né? E quando a gente constrói esse webinário, né? A nossa equipe constrói, a gente pensa em algumas temáticas, né? Voltado para criança e adolescente, a saúde mental, comunicação não violenta. E aí me vem também de tirar um momento para pensar em quem cuida, né? Em quem está perto, em quem está nesse contato, em quem está nesse ambiente com a criança e adolescente. Então, a importância de pensar nisso também, né? Porque, ao meu ver, cuidar, né, de quem cuida é cuidar também da criança e adolescente, né? Eu diria que é um papel fundamental. E aí eu fico pensando também, né, sobre o quanto, né, quando a gente fala dessa dinâmica toda, né, da vida, né, de todas as demandas, de todos os papéis, e aí eu volto para o nome, né, do nosso encontro, cuidar de quem cuida. O que é o cuidar, né? A gente trouxe de alguma maneira ali algumas frases, algumas ponderações, algumas reflexões, mas o cuidar ele é também muito subjetivo, né? O que é cuidar para você, para mim, para todos que nos ouvem, né? E até indo um pouquinho além, assim, né? O quanto, né, que essa dinâmica toda, o quanto que a vida, né, o quanto que às vezes todas essas questões, esses estressores também afetam a nossa percepção do que é o cuidar, né? Do que é esse cuidado com o outro. E aí a gente se volta, né, para a criança e adolescente, né? Que muitas vezes ele está construindo, né, essa referência, que muitas vezes está construindo essa questão do limite, né? Que muitas vezes é alguém que não vai dizer, né, opa, né, aqui é o meu limite, eu não gostei disso, né, ou de nos limitar em alguma coisa, né? E a gente vai ali, né, seguindo muitas vezes de uma maneira até violenta ou sem perceber, assim, né? Então fico lançando um pouco esses questionamentos, né, do quanto essa nossa dinâmica também impacta, né, nesse nosso olhar sobre o que é cuidar, né, não só no nosso olhar, mas nesse fazer também, e do que a gente entende também, né, do que é o cuidar. Acho que, né, há diversas maneiras de se pensar isso, mas eu queria deixar também essa reflexão, né, se fizer sentido, enfim, o quanto, né, a gente também permite. E aí falando das crianças, dos adolescentes, o quanto a gente permite que a gente receba cuidado também, né?
por parte deles, né? E é um pouco isso, né? Vou lembrando de alguns conceitos também dentro da psicologia, né? De modelagem, por exemplo, né? Do quanto, principalmente, né? Nessa fase de desenvolvimento, mas em todo momento da vida, a gente vai se guiando por um aprendizado que segue esse modelo de modelagem, né? O que é a modelagem, né? Olhar o outro e modelar, né? E ter como modelo e reproduzir aquilo. Então, olha a responsabilidade, né? Disso. Você encontrou um modelo, né? Para aquele ser de direitos, né? Aquele ser em desenvolvimento, mas de direitos, que possui direitos, né? Que tem espaço na sociedade, que tem voz, mas que vai ser não vai deixar de ser um grande referencial, né? Que vai ser um modelo, né? Então, o quanto essa referência ela pode, né? Ela vai ter um impacto para a vida, de repente, né? Para todo o desenvolvimento. Então, quanto a gente se permite também, né? Que dentro da sua maneira, dentro das suas capacidades, das suas potências, né? Que a criança e o adolescente cuide da gente também, né? Como que isso é importante também, né? De poder exercer essa habilidade, vamos chamar assim, né, de exercer isso que é o cuidado. E aí eu não quero também, né, colocar uma pressão a mais, né, porque eu vou pensando muito, né, principalmente quando a gente fala de mulheres, né, que estão ali que é atribuído, né, esse papel principalmente, é óbvio que é um papel de todos, né, também do homem, é da mulher, é da sociedade, é do Estado, é da família, né, é um papel compartilhado, uma responsabilidade compartilhada. Mas não quero colocar uma pilha, né? Mas o que eu quero pensar é o que a gente consegue lutar, né? Para que também tenha outros atores nesse sentido, para que essa pessoa que geralmente é quem se atribui, né, esse cuidado, ela possa ter uma rede, né? Se a gente pode falar assim, pode ter um apoio, que é cuidar dela também, né? Que é isso, né? A gente não está 100% do tempo, né? É natural, a gente fica doente, né? A gente pode precisar de um momento para também fazer o autocuidado, né? E se possível ter uma pessoa, um apoio nesse momento, olha que importante que é, né? Mas aí eu acho que é um pouco essas reflexões assim que vai vindo nesse sentido. Mas aí eu acho que dentro desse nosso conceito, né, de cuidado, para a gente ampliar um pouquinho então, né? Pra gente ampliar um pouquinho, vai vindo isso, né? A gente falou um pouco do que é o cuidado, né? A gente lançou algumas reflexões, mas de repente isso, né? Tão amplo, de uma maneira ampla, né? Quem cuida? E aí dá para lançar outras perguntas, né? Quem cuida do quê? Quando? Como? Do que você está falando, né? E acho que de pensar o cuidado também para algo além, né? Não só essa coisa individual, né? Mas quando a gente fala do ônibus, né? Quem que cuida da lotação do ônibus, né? Ou da quantidade de pessoas, da qualidade, né? Quem que vai influenciar em mim, que cuida de uma pessoa que está lá em casa me esperando. A gente extrapolar um pouco esse conceito de cuidado, né? De quem cuida também, né? Cuidar de quem cuida, né? E quem cuida. Pessoal, aqui finalizamos o vídeo, agradeço a participação de todos e gostaria de convidá-los para o nosso encontro ao vivo, né, que vai ser realizado pelo Google Meet. Então o link está aí nos comentários, quem quiser participar e puder fazer algum comentário, alguma dúvida, ficamos à disposição.